Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Petrolina 2019 e nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br. Vamos lá então, pessoal, acompanha comigo a leitura dessa questão. Malware capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Também é responsável por consumir muitos recursos da rede devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma se propagar. O texto acima indica um malware do tipo letra A, spyware, letra B, keylogger, letra C, worm, letra D, screenlogger e a letra E, trojan. Bem, para entender essa questão, eu preciso mostrar para vocês uma historinha de um tipo de malware muito importante e é o que se refere a essa questão. Esse malware é conhecido como verme ou, no termo em inglês, worm. Worm, um verme. Que características tem esse tipo de programa? Ele é um programa malicioso, portanto ele é um tipo de malware que se propaga automaticamente pelas redes e ele vai enviando cópias de si mesmo do seu código malicioso de computador em computador através das redes de computadores. Uma característica interessante do worm é que essa capacidade dele de se replicar pelas redes, isso acontece numa quantidade tão grande, quer dizer, ele vai se replicando automaticamente através das redes, que isso causa um tamanho problema na rede de desempenho. Quer dizer, de tanto ele se replicar, tal é a quantidade de cópias de si mesmo que ele se replica nessa rede, a rede acaba ficando muito lenta e até o desempenho dos computadores associados nessa rede também ficam muito lento. Então isso é característica típica de um worm, ocupar muitos recursos da rede, deixando essa rede muito lenta e até mesmo os computadores conectados nessa rede também ficam muito lentos. Então quando ele diz aqui, é um malware capaz de se propagar automaticamente pelas redes. Perfeito, o worm consegue fazer isso, né? Ele envia cópias de si mesmo de computador para computador nessa rede. Exatamente isso que é a capacidade de se propagar. Ele também é responsável por consumir muitos recursos da rede. E é verdade, devido a essa grande quantidade de cópias que ele se propaga, ele consome muitos recursos da rede e deixa a rede muito lenta. E até mesmo os computadores da rede ficam com o seu desempenho afetado. Portanto, o texto acima indica um malware do tipo worm que nós encontramos ali na letra C de Canadá como gabarito para essa questão. Agora, um ponto que a gente deve observar aqui, pessoal, e eu quero que vocês cuidem, é o seguinte. O que seria um spyware que está na letra A? Spyware seria um programa espião, também um tipo de malware, mas é um programa espião que monitora as atividades do sistema. O que seria a ideia de um keylogger? Keylogger é um tipo de spyware que monitora as atividades do sistema, registrando tudo que o usuário digita no teclado físico do computador em um arquivo de texto. E aí, de tempos em tempos, quem instalou aquele keylogger lê esse arquivo de texto e sabe tudo que aquele usuário digitou no seu teclado nos últimos dias. Temos também aqui na questão o screenlogger. Screenlogger é um tipo de spyware também que monitora as atividades do sistema à medida que o usuário vai clicando com o mouse na tela. O usuário vai clicando com o mouse na tela e ele vai fazendo um print da tela, como se fosse uma fotografia, e vai armazenando a sequência de cliques e onde o usuário clicou na tela, e com isso ele consegue monitorar o que o usuário está fazendo. E finalmente aqui a letra E, o trojan, é o chamado cavalo de Troia. É um programa que chega como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas quando o usuário executa esse cavalo de Troia, esse trojan, que o usuário achou que era um presente, ele acaba fazendo outras funções as quais o usuário não sabia que ele realizava, que o usuário não tinha dado consentimento, como, por exemplo, abrir as portas do computador do usuário para a invasão de um hacker ou de um cracker, ou até para a invasão e a instalação de um outro programa malicioso. Essa é a ideia do trojan, que é o cavalo de Troia. Mas nessa questão a resposta de fato era a nossa letra C de Canadá, o worm conhecido como verme. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!